dele. E que quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer a pastora que me concedeu essa oportunidade, agradecer ao pastor, Pedro Maciel, agradecer a pastora por ter pedido para os irmãos ter intercedido pelo meu tio que ficou lá em casa. Sei que ele ficou lá em casa, mas eu creio que o Senhor visitou e nos curou. Amém? E que se meu tio estiver vendo essa live, eu queria falar para o Senhor que eu te amo muito e que eu vou cada vez mais interceder pelo Senhor e que o Senhor esteja curado pelo nome do Senhor Jesus. Junto com os irmãos, pela autoridade que o Senhor derramou dos céus, o Senhor foi curado pelo santo nome de Jesus. Irmão, abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 43. Nós vamos ler do 43 até o 46. 1 Samuel, capítulo 17, e no versículo 43. Esperar todo mundo encontrar. Amém. Primeiro Samuel, capítulo 17 e o versículo 43. Aleluia. Todo mundo achou, irmãos? Amém. Então vamos ler a palavra. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus pelos seus deuses? Amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há em Deus em Israel. Podemos receber, irmãos. Amém. Aleluia. Amados irmãos, nessa palavra aqui que nós lemos no primeiro livro de Samuel, nós possamos ver que nós já conhecemos essa história que Davi, ele enfrenta um gigante chamado Golias. Mas só que esse gigante, ele não era aquele gigante que era para qualquer um. O gigante, ele tinha tanta armadura, que ele tinha tanto, que quase nenhum homem queria enfrentar ele. Ele tinha, os israelitas ficaram com medo de enfrentar, porque os filisteus, ele tinha uma grande vantagem, e essa vantagem era o gigante. Mas no dia que o gigante saiu dos lados, ele apareceu, ele procura algum homem para poder lutar, para poder, como eu posso dizer, para poder lutar, para poder matar. Porque o gigante, nessa história que nós vemos no livro de Samuel, quando ele vê a Davi, ele zomba de Davi. Primeiramente, quando ele olha para Davi, ele fala: quem és tu? Ou seja, isso significa que ele fala assim: para você, para mim você não é nada. Mas só que Davi, que quando ele vai enfrentar o gigante, ele fala primeiramente: você pode vir contra mim com espada, com lança, com tudo que você quiser, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Isso nós possamos ver, irmãos, que Davi, ele tem uma fé grande, no Senhor. Porque Davi tinha uma fé grande? Porque Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele buscava ao Senhor. Então, quando ele viu aquele gigante, quando ele lutou, ele já teve a certeza que ele ia ganhar. Por quê? Porque ele já tinha na mente: o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, quem será contra mim?
Então ele já sabia. Mas só que quando ele vai, voltando aqui no versículo, no capítulo 17, no versículo 12, eu vou ler alguns textos aqui, irmãos, para vocês entenderem a mensagem. Aqui fala que Davi, o pai de Davi, ele pede para Davi levar comida para os irmãos dele que estavam na guerra. Então, quando Davi chega na guerra lá, ele vê o gigante falando: se tem algum homem aí? Então ele vê e ele fala: quem é esse gigante que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Então ali ele pergunta, mas dá para ver, irmãos, que na palavra fala que um irmão dele afronta ele. Ele fala: por que está aqui? Por que está isso aqui? Você tinha que deixar a comida e voltar. Mas só que Davi lhe perguntou o que estava acontecendo, porque o gigante estava afrontando o povo de Deus, e porque nenhum homem tinha coragem de enfrentar o gigante. Mas aí Aleluia, Deus. Ele fala essas coisas para Davi, e Davi fica curioso, porque ele descobre que o gigante estava afrontando, e que o rei Saul, ele fala que se tivesse algum homem que enfrentasse o gigante, ele iria receber uma recompensa. Nós possamos ver isso no versículo 25, que eu vou ler aqui para os irmãos. Aleluia. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel? A quem o matar? Escute bem, a quem o matar? O rei Saul, ele não fala a quem derrotar, a quem o matar, porque o gigante, ele afrontava tanto, porque só de derrotar, você podia derrotar e deixar ele ali, mas não, ele fala quem o matar. Aleluia. E aqui ele continua falando: o rei o cumulará de grandes riquezas, ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então nós possamos ver que por derrotar esse gigante tinha uma recompensa, e a recompensa era essa: que se alguém derrotasse o gigante, a pessoa voltava para a cidade. Irmãos, eu queria falar, algum beco novo poderia trazer um copo de água para mim, por favor? Voltando aqui no texto, irmão, então tinha uma recompensa sobre isso. Por quê? Porque o gigante era tão difícil de matar e tão difícil de alguém enfrentar ele, porque todos ficaram com medo. Isso muitas vezes pode acontecer com a gente, irmãos, porque quando o inimigo ele vem para afrontar nós, muita gente só pelo rugir do inimigo, eles já ficam com medo. Eles já ficam, como vou dizer, já ficam com medo da batalha. Isso foi o que aconteceu com o gigante, com os povos israelitas. O gigante mal apareceu, só pelo rugido, pelo grito do gigante, eles já ficaram com medo. As pernas já tremeram. Por quê? Eu acho, irmão, que os povos naquele tempo, quando eles viram o gigante, eles não lembraram que eles tinham Deus. Eles não lembraram que ele tinha o Senhor do lado deles. Eles não lembraram que tinha um Deus vivo que cuida deles por 24 horas. Mas Deus enviou um servo, Davi, e ele foi até lá. E aí, continuando aqui, ele foi, quando o irmão deles afrontou ele também foi falar com o rei Saul. Então, quando ele fala com o rei, Saul, quando vê, ele fala assim, contra o filisteu você não pode, como pode dizer, aqui na Bíblia fala, não poderás e pelejar contra o gigante. Mas só que quando Davi vai conversar, Davi vai falar sobre uma coisa que aconteceu com ele quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai em Belém. Quando ele fala que veio um leão e um urso e Deus o livrou. Então quando o rei Saul insulta Davi e não tem a fé no Davi que ele vai derrotar o gigante, ele fala assim, no versículo 34 fala: e respondeu a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho e saiu após ele, e o feri
e livrei-o do cordeiro da sua boca. Aleluia. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Glória a Deus. Eu vejo, irmão, que Aleluia, nessa Jesus. palavra aqui, eu posso imaginar, porque ele não estava na época para ver, né? Então, a gente pode imaginar que quando Davi estava ali apacentando, se não fosse o Senhor para livrar ele das garras do leão e do urso, Davi não estaria vivo. Porque nós sabemos que uma força de um urso e uma força de um leão é muito mais forte do que uma força humana. Então ali ele só venceu porque o Senhor estava com ele. Ele tinha duas coisas importantes: a fé e a confiança no Senhor. Então ali quando ele fala para o Saul, ele fala: você pode ser o rei, você pode ser o que for, mas você não sabe da minha história. Você não pode me julgar antes de eu falar o que aconteceu, que já pode acontecer. Muitas vezes você pode fazer alguma coisa e muitas das vezes as pessoas podem olhar para você e falar: você não vai conseguir. E aí que você fala: mas você não sabe o que eu passo no secreto com o Senhor. Você não sabe das minhas guerras, das minhas batalhas, das experiências que eu passei. Então ali, quando ele fala isso, Saul ele já fala: então, se o Senhor é contigo, então vai. Mas só que tem um porém. Saul ele confiou a Davi e acreditou que o Senhor estava com ele. Mas havia uma coisa, que quando Davi vai sair para ir ao encontro do gigante, Saul chama ele de volta e fala que tem mais uma coisa que ele tem que usar e pegar para derrotar o gigante. O que são essas coisas? São as armaduras que Saul tinha. Saul tinha todas as armaduras, eu acho, tinha espada, tinha tudo, e ele ofereceu a Davi. Então, o que isso, mas o que Saul realmente queria? Se nós analisar na palavra do Senhor, que ele mesmo realmente queria, se você usar as minhas armaduras e lutar contra o gigante e vencer, o que Saul queria? Ele queria que ele usasse as armaduras e se vencesse o gigante, ele só iria vencer por causa das armaduras que ele tinha usado para Saul. Então, o que isso quer dizer? Nós podemos dizer que Saul, ele queria que ele usava as armaduras dele, porque se ele vencesse, ele já ia ficar: venceu a guerra porque usou a minha espada, venceu a guerra porque usou meu capacete, venceu a guerra porque usou o meu escudo. Então, isso muitas vezes pode acontecer conosco. Muitas das vezes vai ter pessoas que vai olhar para você e falar assim: não, use isso aqui que isso vai te ajudar. Mas quando você vencer a batalha, fala assim: ó, venceu porque eu ajudei, venceu porque ele usou essa coisa que eu dei para ele, cresceu porque ele usou isso. Então, muitas das vezes, muitas pessoas podem até tirar vantagem disso. Então, muitas das vezes você não precisa das coisas das pessoas que elas podem oferecer para você. Mas você precisa de uma coisa, que é da palavra do Senhor, que essa palavra do Senhor, ela em nome de Jesus, eu posso dizer, ela é como duas espadas, ela corta do altar e corta para cá. Então, quando você anda com a presença do Senhor, quando você anda com a palavra de Deus no seu coração, porque na Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, fala: bem-aventurados aqueles que leem, aquele que guarda as Escrituras. Então, muitas das vezes, nós temos que guardar a palavra do Senhor e guardar a presença dele. Então, quando o rei Saul entrega a armadura para Davi, como Davi ainda era jovem, era moço, ainda não cabia em Davi. Então ele tira as armaduras e ele pega o seu cajado e um estilingue e umas pedras que ele vai levar para derrotar o gigante. Mas só que ali, irmãos, quando ele sai ali, aí quando ele vai ao encontro do gigante Golias, quando ele chega, Golias, quando ele sai, quando ele vê, primeiramente, a primeira coisa que ele faz é zombar de Davi. Por quê? Por causa do tamanho e também por causa que ele viu, que eu posso imaginar, ele viu meio que, vamos supor, um inseto. Porque o gigante Golias, ele tinha mais de 2,5 metros, e Davi ainda era jovem e ainda estava na sua mocidade. Então, quando o gigante Golias vê ele fala: quem és tu? Quem és tu para me afrontar?
Ou seja, para você para mim não é nada. Então, aí ele também, como Davi foi para a guerra, ele estava usando um cajado, ele fala ainda: sou algum cão para vires a mim com paus? Ou seja, mais uma zombação que ele faz com Davi. E Davi faz o quê? Fica calado. Muitas das vezes é isso, irmãos. Muitas vezes você vai receber afronta, você vai receber um monte de coisa. Mas o quê? O silêncio é a melhor resposta. Porque, tipo assim, quando uma pessoa vem para afrontar você, ou seja, é o inimigo tentando tirar sua paz. É o inimigo tentando ali caçar uma brecha para você deixar para ele. É por isso que quando a Bíblia fala, não se paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Então, quando uma pessoa vem te insultar, ou vem zombar de você, por causa, mesmo você sendo uma criança, um jovem, um idoso, um adulto, não importa. Se você tiver a palavra do Senhor, você é grande na presença do Pai. Aos olhos do Pai, você é uma criatura do Senhor. Então, muitas das vezes as pessoas vão te zombar por causa disso. Muitas das vezes as pessoas, para você pregar o Evangelho, muitas vezes as pessoas elas não vão dar valor para você. Mas quando o dia a trombeta tocar, aí eles vão reconhecer e falar assim: por que eu não ouvi aquele jovem? Por que eu não vi aquela criança? Por que eu não vi o pastor? Por que eu não vi o presbítero? Por que eu não vi a missionária? Quando vem falar do amor de Jesus Cristo para mim. Então aí voltando aqui no texto, quando o gigante então continua zombando de Davi, que zomba 2 vezes já, ele também fala assim, ó, só para você ver, ele já tinha na mente: se eu lutar com esse jovem, eu vou ganhar. E Davi tinha o quê? Senhor, se o Senhor estiver comigo, o Senhor vai me honrar, porque eu creio que o Senhor está comigo nessa batalha. E ele fala assim, aí no versículo 44 que eu vou ler para os irmãos: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, muitas das vezes, irmãos, o inimigo, quando ele vem, ele não vem todo feio, toda aquela imagem ruim. Ele vem com uma pessoa bonita, ele vem com uma pessoa de terno, ele vem o mais inocente possível. Por quê? Porque quando ele vem, se você der alguma brecha, ele já vai saber. Aí sim. Porque se ele vem, se o inimigo ele vem para o cristão, todo feio, todo destruído daquele jeito, a pessoa vai fazer o quê? Expulsar na hora, em nome de Jesus. Então, aqui, quando ele fala assim: tu porém, vem contra mim com espada e com escudo, ou seja, ele está falando para o gigante: você pode vir contra mim com tudo, você pode vir com espada, com escudo, com tudo que você quiser, mas eu, porém, tenho a palavra do Senhor. Por quê? A palavra do Senhor, ela é a mais importante da nossa vida. O Senhor pode falar para nós assim: nessa batalha, nessa guerra, você não está sozinho. Você não pode ter nada, mas se você tiver a minha palavra, você tem tudo. Você pode ser o mais pequenininho, mas se tiver a palavra, você tem tudo. Você pode ser aquela pessoa que os povos não estão nem aí para você, mas se você tem a palavra, você tem tudo. Você não pode ter, talvez você não pode ter nada aqui nessa terra, mas lá no céu você vai ter um galardão que está te esperando. Aleluia. E aqui quando ele fala: tu vens contra mim com espada e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Ou então, nessa hora quando ele fala, eu creio que quando ele fala essa parte da palavra do Senhor, o gigante ele fica com raiva, o inimigo ele fica com raiva, porque ele sabe que Davi ele tinha o Senhor com ele tinha o Senhor no coração. E ali quando eles estão ali, quando eles começam a lutar, o Davi ele pega uma pedrinha assim, e ele ainda não joga na batalha, mas eles lutam um pouco. Mas aí quando ele pega essa pedra e joga na cabeça do gigante, ele cai.
Então, meus irmãos, talvez você pode ser a pessoa menos pequenininha. Você pode ser a pessoa ali que muitas das vezes as pessoas não podem dar valor. Você pode ser aquela pessoa que muitas vezes, quando você precisar de uma ajuda, talvez na hora sim, quando você estiver bem, ele pode ajudar, mas na hora da tribulação, na hora da luta, eles não vão te ajudar, porque eles podem ser os primeiros a fugir na hora da luta. Mas Deus é tão bom que Ele envia servos dele para te ajudar nessa batalha. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aqui continuando, quando Davi pega a pedra, quando ele joga no gigante, nós possamos ver, irmãos, que quando uma pedra cai numa testa de alguém, você pode ver que a pessoa ela cai por trás. É ou não é? Então, quando Davi joga a pedra, ele não cai por trás, ele cai para frente. É porque você pode imaginar que quando ele joga a pedra, pode ser que Jeová deu logo uma paulada assim na cabeça do gigante que caiu assim para frente. Aleluia. E aí, mas só que tem um porém, irmão. Quando o Davi joga a pedra, você pode ver que ele cai. Mas por que Davi pega a espada e corta a cabeça do gigante? É porque quando Davi joga, o gigante caiu, mas o gigante não estava morto ainda. Quando o gigante cai, talvez o gigante pode só ter desmaiado, mas é por isso que ele vai correndo, porque ele estava sem espada e estava sem nada. Ele estava só com a palavra do Senhor com ele. E quando o gigante cai, quando ele vai para cima do gigante, ele pega essa espada e corta a garganta. Ele levanta e aí é que ele fala aqui no versículo. Aqui no versículo 51, ele fala assim, ó: pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, o fugiram. Então, os filisteus, ele tinha esse herói, que era o gigante, porque eles falaram assim: eu posso ter o gigante, então eu não vou precisar fazer o trabalho duro. Eu tenho o gigante, então eu não preciso enfrentar. Então, quando os filisteus viram que o gigante tinha sido derrotado por Davi, o que eles fizeram a primeira vez? Eles fugiram, porque eles viram que o herói deles, o gigante, é derrotado. E se ele estivesse ali, eu creio que os israelitas e os filisteus ia ter alguma guerra. Então por isso que eles fugiram na hora, porque eles viram que Davi ele tinha matado. E eu creio que quando ele matou o gigante, ele levantou assim a cabeça e falou assim, eu creio na minha imaginação assim, que ele falou que quando tem um Deus que tem um Deus que guarda o seu servo, e quando você crê na palavra, pode vir gigante, pode vir tempestade, o que for, mas quando Deus está, ela não prevalece. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. E aí, continuando aqui, aí quando ele, no versículo 54, ele fala, vou ler aqui para os irmãos: tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho esse jovem. Abner respondeu: Abner, tão certo como tu vives, o rei não o sei. Então nós possamos ver, irmão, que nesse versículo, que quando Davi, em nome do Senhor Jesus, quando Davi vence do gigante, ele leva para a tenda para mostrar a Saul. Porque eu acho que se ele não tivesse mostrado, ter alguma prova que ele tinha vencido o gigante, talvez Saul não iria acreditar em Davi. Então ele leva e ele recebe a recompensa que Saul tinha em nome de Jesus mostrado, que Saul tinha mostrado para Davi. Então, irmãos, o que eu trouxe, o que eu quero dizer nessa palavra que eu trouxe para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração? Muitas das vezes nós vamos ter gigantes nas nossas vidas que vão querer nos afrontar. Muitas das vezes o inimigo vai sempre querer
nos atentar. Porque na Bíblia fala que ele fica 24 horas por dia rugindo como um leão caçando a quem tragar. Então, mais uma coisa que eu posso falar para vocês, não tenha medo. Não tenha medo de guerrear com o Senhor. Porque se o Senhor permite a batalha ou a guerra na sua vida, você pode perceber que o Senhor está com ela. E também na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, ele fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu de poder, amor e moderação. Aleluia! Então o Senhor, Ele deu o espírito para nós de amor e moderação, mas Ele não deu o espírito de medo e nem de covardia. Mas muitas das vezes o inimigo ele tenta tanto te entregar só pelo rugido dele. Muitas das vezes nós fugimos, ou seja, o medo ele bate na gente. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor está conosco. Muitas das vezes nós esquecemos que quando o Senhor está conosco, a gente não precisa temer, porque o Senhor é aquele todo-poderoso. O Senhor ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Então, amados irmãos, eu quero deixar aqui com a igreja que não importa se pode ser gigante, não importa se for o inimigo, não importa se for uma pessoa que ele zombar, não tenha medo e não desista. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas pregações é não desistir. Eu não sei porquê, mas acho que eu sou para falar para não desistir. E uma coisa que eu falo para vocês: não desistir. Por quê? Porque se você desistir da batalha, desistir de Deus, você perde tudo. Porque sem Deus a gente não somos nada. Então que você guarde as palavras do Senhor no seu coração, para aquele grande dia, quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, você esteja com o seu coração limpo, o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Então sempre coloca a sua fé e confiança no Senhor. Sempre coloca no Senhor em primeiro lugar. Não tenha medo dos gigantes e dos inimigos. Então, sempre Ele tira um momento para o Senhor. Sempre Ele tira um momento para você falar com o Senhor, ter aquela intimidade. Porque o Senhor sente saudade dessa intimidade com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa foi a pregação de Jesus. Queria fazer um convite aqui. Se você sentiu no coração de vir aqui, de reconciliar ou aceitar Jesus depois de ter ouvido essa palavra, se o Senhor tocou no seu coração, que você venha aqui na frente, que o pastor vai estar orando por você. E mais uma coisa, que nessa guerra que você pode estar passando, eu não sei como é que você entrou aqui. Então, mas nessa guerra eu quero te falar que o Senhor está agindo e Ele está com você. Só acredite somente no Senhor e peça para Ele que Ele o fará. Amém? Amém, irmãos? Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Deus possa abençoar mais e mais a vida do Samuel, a qual o Senhor colocou no meu coração e eu fiquei buscando por ele esses 30 dias. Aleluia. Então, assim, nós íamos buscar cada pregador que nós viemos aqui. Busque por ele, pague o preço por ele. Aleluia. Não é só convidar, não. Pague o preço por ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E eu creio que cada um sentiu, pegou. Eu peguei muita coisa para mim. Sabe por quê? Porque eu vi uma essência na vida do Samuel. Uma tranquilidade, uma paz de transmitir a palavra de Deus. Que eu estou cheia, louvado e engrandecido. Ele é um jovem que o Senhor está usando mais e mais. E vai usar mais e mais. E a oportunidade aqui, a igreja, o Senhor está dando para quem quer. Aleluia. A seara está aqui. A seara está aqui. Para quem quiser trabalhar, amém? Eu agradeço a Deus por esse culto de todos os jovens, aleluia. E vocês estão de parabéns. E venham buscar mais e mais o Senhor. E eu estou aqui para cobrar de vocês, amém?